Fala galera, beleza? Aqui é o professor Elvis e nesta aula nós vamos estudar bases. Gente, é o seguinte, você já estudou bastante sobre ácidos, pelo menos a parte mais importante, tranquilo? E agora a gente entra na segunda função inorgânica, que são as bases. Galera, primeiramente você pode pensar, você pode imaginar que bases é meio que o contrário de ácidos, tá? É como se fosse antagônico, sabe? Um é o lado direito, outro é o lado esquerdo, beleza? Pensa comigo o seguinte, ácidos libera H+, bases libera OH-. Pensa, H mais OH juntando dá a água. Então, ácidos e bases, eles se completam. Então, vamos lá. É o seguinte, primeira coisa é o conceito de bases. Bases, lembra o seguinte, tinha um carinha que estudou as funções inorgânicas, estudou os eletrólitos, chamado Arrhenius, tá bom? Então, Arrhenius, eu utilizei a definição dele para conceituar ácidos para vocês. O que é um ácido de Arrhenius mesmo? É uma substância que em meio aquoso, ou seja, dentro da água, essa substância, quando eu jogo na água, ela libera H+. Então, o ácido de Arrhenius, fora da água, ele não libera H+, tá, gente? Na forma pura, ele não libera. Ele libera H+, quando está dentro da água. Base segundo Arrhenius, vamos lá. Arrhenius, base segundo Arrhenius, são substâncias que em meio aquoso não ionizam, gente, elas dissociam. Vamos gravar isso? Ácidos ionizam, bases dissociam. Então vamos lá, Arrhenius, conforme Arrhenius, base, são substâncias iônicas, são substâncias iônicas que dissociam em meio aquoso, legal, em meio aquoso. Então, gente, por favor, meio aquoso significa dentro da água, legal. Gente, lembre-se que também, elas são substâncias que dissociam. Gente, sofrem dissociação, isso aqui é muito importante. Se a prova colocar bases ionizam, está errado. Bases não ionizam dentro da água, porque elas já são substâncias iônicas, tá? O sal, ele ioniza porque ele é molecular e cria o íon dentro da água, que não existia antes. A base, dentro da base, já existe íon, ou seja, já existem cátions e ânions. A base já é uma substância iônica, tá bom? Grava aí, bases já são substâncias iônicas que dissociam dentro da água. Se elas dissociam dentro da água, significa que elas geram íons livres dentro da água, tá bom? Se elas geram íons livres dentro da água, em meio aquoso, lembra? Elas geram íons livres dentro da água, em meio aquoso, tá bom? Então pensa comigo o seguinte, vou desenhar uma base para vocês aqui, famosa, NaOH. NaOH é uma base muito famosa, é o hidróxido de sódio, também conhecido comercialmente como soda cáustica. Quando você vai no mercado, compra aquele potinho branco com a tampinha vermelha, aquilo é a soda cáustica. A vovó, a titia, o vovô, não sei se você já passou por isso, utilizava para fazer sabão em pedra, tá bom? Eu já fiz sabão em pedra em casa e tal, utilizando quem? Soda cáustica. Então, a soda cáustica, presta bem atenção, tem o Na e tem o OH. Já vou soltar uma informação mais importante ainda, tá? Para completar isso daqui. A soda cáustica, quando você compra naquele potinho, está na forma sólida, S. Aí você coloca ela dentro da água. Dentro da água. Tem um potinho, esse potinho aqui, tem água. Tá bom? Esse potinho, ele tem água. Quando eu pego a soda cáustica e eu adiciono ela na água, eu vou dissolver. Esse NaOH, ele vai abrir.
Gente, sempre grava, tá? A base tem duas partes. Tem a primeira parte e o OH, que é a segunda parte. A primeira parte costuma não, ela é a parte positiva e o OH sempre vai ser a parte negativa, tá bom? Então vamos lá. Quando eu coloco ele dentro da água, o Na vai abrir, vai ficar sozinho. Na mais. E o OH também vai abrir, vai ficar sozinho. OH menos. Positivo, cátion. Negativo é o ânion. Esses íons estão livres dentro da água para andar. Se eles estão livres dentro da água para andar, para se locomover, se eu coloco aqui uma lâmpada com fios ligados na tomada, essa lâmpada ela vai acender. Ou seja, eu posso falar para vocês que as bases são eletrólitos, ou seja, conclusão. Bases são eletrólitos. Ou seja, são substâncias eletrolíticas que formam soluções eletrolíticas que podem conduzir eletricidade. Então, para completar essa frase, segundo Arrhenius, bases são substâncias iônicas que dissociam em meio aquoso, liberando o OH- como ânion. Então, para ser base, tem que liberar o ânion OH-. Ânion OH-. Significa que toda base de Arrhenius libera o OH-. Vamos dar um feedback para mim? Dá um feedback para mim? Bases ionizam ou dissociam? Isso, elas dissociam. Ou melhor, vou perguntar, gente, base dissocia sim ou não? Sim. Melhor, base dissocia sim ou sim? Com certeza. Beleza? As bases liberam H+ ou OH-? As bases liberam OH-. Sempre segundo Arrhenius. Base libera OH-. O H+ só podia ter mais, um mais. O OH só pode ser um menos. Então lembra, OH-. Não pode ser OH 2-, 3-, 4-. Não pode. Tá bom? Então, beleza. Galera, a maioria das bases possuem metais ligados ao OH. Então, pensa comigo, eu tenho o metal, que é um Na, magnésio, enfim, eu tenho o metal ligado em ametal. Ligação iônica, compostos iônicos. Vamos lá. De uma maneira geral, grava. Sempre vai ter um metal ao lado do OH. Gente, nós podemos então fazer agora a classificação das bases. Nós temos que classificar as bases. Então, beleza. Depois eu ensino vocês a dar nome. Vamos trabalhar agora com a classificação. 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 Tá. Primeira classificação. Eu vou classificar agora as bases quanto à quantidade de hidroxilas, tá bom? Primeira classificação, quanto à quantidade de OH-. Ah, gente, bem lembrado, acabei de falar para vocês o seguinte, ó. Esse OH-, ele é chamado de hidroxila. Hidroxila. Beleza, gente? O OH- é conhecido como hidroxila. Fechou. Então, primeira classificação, quanto à quantidade de OH-, quanto à quantidade de hidroxilas. Vamos lá, então. Uma base, ela pode ser conhecida como monobase. Monobase. Monobase significa que ela, quando dissocia em meio aquoso, ela libera uma hidroxila. Gente, pelo amor de Deus, decora pelo menos a família 1A, o grupo 1 da tabela periódica, os metais alcalinos. Hoje li na cama Robson Crusoe em francês. Hoje é o H, hidrogênio não é metal, então não entra. Hoje
Li na cama Robson Crusoe em francês. Hoje, li na cama Robson Crusoe em francês. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Galera, todos esses metais estão na família 1A, grupo 1 da tabela periódica, metais alcalinos. Eles possuem um elétron na camada de valência. Significa que eles possuem a tendência, então, a facilidade em perder um elétron. Então, se eles vão perder apenas um elétron, eles vão obter a carguinha 1+. Cada hidroxila só tem a carguinha 1-. Então, grava isso, pelo amor de Deus. Se o metal tem um elétron para doar, liga-se a ele apenas uma hidroxila. Então, LiOH. Só isso. LiOH. Porque o lítio só tem a carguinha 1+. Vou até fazer melhor para vocês. Ó, vou fazer melhor. O lítio só tem a carguinha 1+. O sódio, 1+. 1+ no potássio. 1+. Se ele só tem a carguinha 1+, ele forma o LiOH. NaOH. KOH. RbOH. Estou formando bases. CSOH. FrOH. Professor, só existe essas bases que eu posso chamar de monobase? Não, galera. Tem algumas a mais, tá bom? Tem algumas a mais. Por exemplo, a prata tem carguinha mais. Então, forma-se AgOH. Existe uma base muito peculiar, todos precisam conhecer ela. É a base formada pelo NH4+. NH3 é a amônia, NH4 é o amônio, tá bom? Então grava, NH3, amônia, 4, amônio. Gente, o NH4 não é um metal, tá bom? Não é metal, diferente dos outros. Essa é a base mais diferentona que nós vamos ter. Só que o NH4 sozinho, o NH4, nós temos aqui então um cátion. Esse cátion tem apenas uma carga positiva, então ele forma a seguinte base, NH4OH. Beleza? Eu tenho aqui as monobases. Beleza, tranquilo. O que eu posso acrescentar para vocês? O nome delas. O que é muito fácil, gente. Como que eu posso dar nome para as bases? Para dar nome, basta escrever a palavrinha hidróxido de e o nome do cátion. Hidróxido de e o nome do cátion. Simples assim. Então, primeiro, hidróxido de lítio. Vou escrever alguns para vocês aqui. Hidróxido de lítio. Simples assim. Segundo, esse segundo aqui, ó, esse segundo. Hidróxido, não vou escrever muito, só para dar um exemplinho. Hidróxido de sódio. E esse daqui, que é bem diferentão, hidróxido, beleza? Hidróxido de amônio. Tá bom? Escrevi 3 nomes para vocês aqui, 3 nomes, bem simples. Hidróxido de lítio, hidróxido de sódio, hidróxido de amônio, hidróxido de potássio, hidróxido de rubídio, hidróxido de césio, hidróxido de frâncio. Beleza, gente? Então, primeira subclassificação são as monobases. Outro detalhezinho. As substâncias que são básicas, eu também posso chamar elas de alcalinas.
alcalinas. Alcalinas. Isso aqui vem do árabe, álcali. Tá? Todas as bases são chamadas de substâncias alcalinas. Por isso que é chamado família 1A, metais alcalinos, família 2A, metais alcalinos terrosos. Beleza, gente? Foi então a subclassificação monobase. A segunda subclassificaçãozinha, então aqui 1.2, são as dibases. Dibases. Então eu posso colocar aqui como referência para vocês as bases. Aliás, quem é de base? Quem libera 2 OH-, tá? Eu posso colocar como exemplo os metais da família 2A. Bela, Margarida, casou com senhor Barão. Barão. Professor Barão. Gente, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Todos esses metais, todos, sem exceção, eles possuem qual carguinha? 2 mais, 2 mais, 2 mais, 2 mais, 2 mais. E por coincidência, 2 mais. Aí o que acontece é o seguinte. Ó, vamos pegar um como exemplo? Vamos pegar um cara como exemplo aqui? Vamos pegar o cálcio? Vamos pegar o cálcio. O cálcio, carguinha, 2 mais. A hidroxila sempre tem que ser menos. Menos. Pela regrinha do escorrega e tomba, esse 2 do cálcio desce na hidroxila, somente o número, e o número 1 da hidroxila desce no cálcio. Ou seja, como que fica a fórmula? Fica Ca1OH2. OH2. Gente, se o cálcio tem carga 2 mais, significa que ele precisa de 2 hidroxilas. Simples assim. O cálcio tem carguinha 2 mais, 2 hidroxilas. Somente. Teacher, e se eu não soubesse que o cálcio é da família 2A, dos metais alcalinos terrosos, como que eu iria proceder? A prova fornece o número atômico do cálcio. Você faz a distribuição. Vai terminar lá em S2, tá bom? O número atômico do cálcio, se eu não me engano, é 20. Quando você faz a distribuição, termina em 4S2. Terminou em S2, significa que ele tem 2 elétrons na camada de valência, ele pode perder esses 2 elétrons, ficando com carguinha 2 mais. Se utilizando o cálcio, a minha fórmula é CaOH2, para todos os outros, como será que fica? Berílio fica BeOH2. Esse aqui é um Be. Mg, MgOH2. Ô galera, isso aqui é muito importante. Hidróxido de magnésio. O hidróxido de magnésio é conhecido como leite de magnésia. Magnésia. É um potinho azulzinho Philips que você compra na farmácia. O leite de magnésia, ou hidróxido de magnésio, ele é um antiácido estomacal. Então, quando você tem muita azia, tá? Principalmente talvez os pais e os avós passaram mais por isso, utilizando esse produto. Quando tem muita azia, azia significa que tem excesso de acidez no estômago, toma-se algo básico para poder neutralizar isso, para diminuir a azia. O leite de magnésia é um deles. Galera, outra coisa que se utilizava mais antigamente. As axilas, tá? Quando você soa, você produz ali ácidos também, tá? Que tem aquele odor característico de axila, certo? Ali tem acidez. Os desodorantes, eles possuem substâncias básicas para combater a acidez. Tem pessoas que pegavam o leite de magnésia e passavam nas axilas. Beleza? Então lembra, ele é um antiácido estomacal. Escreve aí que ele é um antiácido. Topzera. Vamos lá, continuando. Cálcio, CaOH2. Galera, CaOH2. Isso daqui é conhecida como cal
hidratada, tá bom? Cal hidratada. Nós temos CaOH2, é conhecido como cal hidratada, e o CaO, cal virgem. CaO, cal virgem, é um óxido. CaOH2 é a cal hidratada, é uma base. Só para mostrar para vocês, se você pega o CaO, que é um óxido básico, e eu misturo ele com a água, eu tenho a chance de formar a cal hidratada, CaOH2. Vamos ver se está balanceada? Um cálcio, 2 oxigênios, 1 vezes 2, 2 oxigênios, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Na construção civil, os construtores civis, eles têm a possibilidade de comprar a cal virgem, joga a água, essa reação ela é exotérmica, ela libera energia, tá bom? Ela libera muita energia, formando a cal hidratada, utilizada na construção civil, beleza? É como se fosse o osso ali do cimento. Vamos lá. Continuando, aqui eu tenho então o SrOH2 e o BaOH2. Para terminar aqui em cima, então, RaOH2. Beleza, gente? Mostrei para vocês aqui algumas de bases. Teacher, somente estas aqui são de bases? É lógico que não. Essas aqui, elas aparecem nas provas para vocês, só que eu também tenho algumas de bases aqui bem interessantes, a mais que eu posso colocar para vocês. Uma de base que pode cair na prova, aquela que é feita do zinco. O zinco tem carga 2+, ZnOH2, hidróxido de zinco. Outra, essa aqui ó, que tem o ferro, FeOH2, FeOH2. O ferro, que eu vou falar daqui a pouco, ele tem 2 estados de oxidação, 2 números de oxidação, 2+, 3+. 2+, 2 hidroxilas. Beleza, gente, ó. Outras 2 de bases importantes para vocês, hidróxido de zinco, hidróxido de ferro 2. O ferro tem 2 estados de oxidação, 2+, 3+. Como que eu sei que é o ferro 2+? Porque literalmente vai estar escrito Fe 2+. Beleza? Tranquilo. Ai, meu Deus. Gente, vou explicar para vocês o que ia acontecer. O Danilo ele tem quase o dobro do meu tamanho, porque eu sou baixinho, sou um hobbit. E ele ia vir correndo para jogar em cima de mim aqui, por isso que me assustou. Mas vamos lá, continuando. Beleza. Gente, depois das dibases, nós temos as tribases. Tribases. Tribases são aquelas que possuem 3 hidroxilas, tá bom? 3 hidroxilas, por exemplo, AlOH3, porque o alumínio ele tem como carga 3+, FeOH3, porque como eu falei para vocês, eu tenho o ferro 2+ e o ferro 3+, tá bom? Essas aqui são as tribases. Exemplinho para vocês, porque elas possuem 3 hidroxilas. E é lógico que também, para terminar essa parte, nós temos as tetrabases. Tetrabases. São aquelas que podem, então, liberar 4 hidroxilas. 4 hidroxilas em meio aquoso. Galera, exemplo, então, de tetrabase, PbOH4, beleza? Que é o hidróxido de chumbo, 4. Depois a gente fala melhor por que eu falei 4 aqui. É que assim, gente, ó, além do ferro, existem outros metais que possuem mais do que um número de oxidação. O ferro, eu tenho o ferro 2+, ferro 3+. Então, eu chamo isso daqui de hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3. O chumbo também tem outro estado de oxidação, por isso que esse cara eu chamo de hidróxido de chumbo 4. Mas isso eu vou explicar melhor daqui a pouco para vocês, beleza? Continuando então, galera, é o seguinte, ó. Próxima classificação, tá? Eu me detive bastante na primeira classificação, monobase, dibase, tribase. É algo que vocês precisam saber, gente.
Na verdade, tudo que eu estou falando aqui, tudo que eu estou revisando com vocês, tudo que eu estou ensinando, é muito importante. Vamos lá. Questão de solubilidade das bases, extremamente importante. Nós temos aqui bases que são conhecidas, chamadas como totalmente solúveis. Quais são? As bases totalmente solúveis são aquelas que possuem metais da família 1A, do grupo 1 da tabela periódica, são aquelas que possuem metais da família 1A e hidróxido de amônio, NH4OH. Na verdade, o NH4OH, diferente das outras bases que são sólidas, porque são compostos iônicos sólidos, NH4OH existe em meio aquoso. Então, NH4OH, ele não existe na forma líquida, tá, gente? Não é isso que eu estou falando. Não existe NH4OH líquido. Existe ele na forma aquosa, dentro da água. Já já eu converso mais. Então, teacher, exemplos aí de bases totalmente solúveis. NH4OH, NaOH, que é o hidróxido de sódio, KOH, que é o hidróxido de potássio. Tá bom? Então, não é que toda monobase é solúvel, não. Os metais da família 1A, grupo 1, metais alcalinos, e o hidróxido de amônio são solúveis. Esses dois são exemplos. Bases parcialmente solúveis são aquelas que possuem metais da família 2A, metais alcalinos terrosos, tá? Por exemplo, cálcio, CaOH2, tá bom? Só que existe uma exceção, menos o MgOH2. Gente, o hidróxido, menos ele, menos, tá? Lembra disso, pelo amor de Deus. Lembra disso, pelo amor de Deus. Olha o perigo aqui, ó, morando ao nosso lado. Hidróxido de magnésio, ele não é parcialmente solúvel, ele é pouco solúvel. Tanto que o leite de magnésia, quando compra ele, antes de tomar, tem que mexer bastante, porque ele é uma suspensão. O hidróxido de magnésio é uma suspensão, coisa que a gente já viu em soluções. Tá bom? Beleza? Então, vamos lá, recapitulando. Bases totalmente solúveis, metais da família 1A, hidróxido de amônio. Bases parcialmente solúveis, metal da família 2A, ou grupo 2, ou metal alcalino terroso, com exceção do hidróxido de magnésio. Bases praticamente insolúveis, ou com uma solubilidade muito baixa, nós temos todos os demais, todas as demais bases e MgOH2. Beleza? Elas são pouco solúveis. Por exemplo, FeOH2, AgOH, AlOH3. Beleza? Bases praticamente insolúveis. Continuando. Ó, classificação quanto à força. Nós temos dois grupos, ou a minha base é forte, ou a minha base ela é fraca. Quais são as bases fortes? São aquelas que possuem metal da família 1A e 2A menos o hidróxido de magnésio. Não é forte. Tá bom? Então, bases que possuem metal da família 1A e 2A são bases fortes, o restante, todas as demais, são fracas. Demais e NH4OH. Quando eu falo demais, o NH4 entra aqui, mas é bom salientar ele. Por mais que o NH4 é uma base solúvel, ela não é forte, tá bom? Porque é diferente das outras que possuem metais. NH4, o nitrogênio e o hidrogênio não são metais, forma-se um cátion. Tranquilo? Quarta classificação, quanto à volatilidade. Nós temos as bases que são voláteis, tá bom? Nós temos as bases que são voláteis. Volátil. Na verdade, gente, nem são bases, é a base volátil.
nós temos uma base volátil, que é o NH4OH. O NH4OH, ele existe em meio aquoso. Meio aquoso. Tá bom? Esse NH4 em meio aquoso, ele pode se dissociar facilmente em NH3, que é amônia, mais água. NH3 mais água. A amônia NH3 é um gás. Ou seja, esse gás, ele sai, tá bom? Ou seja, existe um líquido vermelho, tá? Acho que é líquido do diabo, alguma coisa, solução do diabo, não me lembro como é que é o nome e fantasia dela. Esse líquido vermelho, se eu jogar ele na roupa branca, ele não vai manchar minha roupa de vermelho. Por quê? Esse líquido aí, ele é feito de hidróxido de amônio. Eu jogo a fenolftaleína, que é um indicador ácido-base. A fenolftaleína em meio básico fica rosa, vermelho. Ela fica um rosa intenso, meio avermelhada. Então, quando essa solução está avermelhada, é porque tem fenolftaleína e tem hidróxido de amônio. Quando a gente joga esse líquido na roupa da pessoa, na roupa branca, a amônia ela evapora, tá? Aí deixa de ser rosa, porque o que deixava meu meio básico é o hidróxido de amônio. A amônia evaporando deixa de ser básico, beleza? E somente essa é volátil, todas as outras, todas são fixas e sólidas. Lembra, gente, que ser volátil significa que tem um baixo ponto de ebulição e é fácil, então, de evaporar. Tranquilo? Última parte, então, na verdade, penúltima parte dessa aula, é a nomenclatura de bases com NOx variável, que eu falei agora há pouco. Ó, Fe2+. Que base que ele forma? FeOH2. 2 mais, 2 hidroxilas. Tá. Eu tenho o Fe2+ e o 3+. São 2 NOx. Um é menor, o outro é maior. Aí eu posso formar também o FeOH3. Como que eu sei que aqui vai 3? Porque tem 3+ no ferro. Gente, eu tenho duas maneiras de dar nome para eles. Primeiro, ó, esse aqui de cima, aqui em laranja. Eu posso chamar ele de hidróxido de ferro. A carga dele é 2+, hidróxido de ferro 2. Tá bom? Esse aqui, vou colocar em azulzinho. Eu posso chamar ele, então, de hidróxido de ferro 3. Tá, o que isso significa? Eu coloquei algarismos romanos aqui para identificar. Só que tem uma outra maneira de dar nome. Para o NOx menor, eu posso utilizar a terminação oso. Para o NOx maior, eu posso utilizar a terminação ico, algo muito parecido nos ácidos. Então, ó, vou colocar ainda em laranja e azul. Esse primeiro, hidróxido de ferro 2, que é o menor, eu posso chamar ele de hidróxido. O nome do elemento do meu cátion terminando com oso. Hidróxido ferroso. Parece nome de remédio. E é exatamente isso. Aqui eu tenho, então, embaixo, o hidróxido de ferro 3 é o maior NOx. Eu posso chamar ele, então, de hidróxido. O nome do elemento, do cátion, terminando com ico. Hidróxido férrico. Beleza? Aí eu deixei para vocês aqui alguns metais também a mais, que possuem 2 NOx. São NOx variáveis. Cobre, ouro, estanho, níquel e chumbo. Galera, eu vou falar o nome deles. Você pode ir escrevendo aí, pausando e escrevendo. Ó, cobre. O cobre tem o +1 e o +2. Então, formaria CuOH, CuOH2. Menor, maior.
Ó, do lado esquerdo sempre está o menor, do lado direito o maior. Então ficaria hidróxido de cobre 1 ou hidróxido cuproso. Hidróxido de cobre 2 ou hidróxido cúprico. Do ouro, hidróxido de ouro 1, AuOH, ou hidróxido auroso, hidróxido de ouro 3, AuOH3, ou hidróxido áurico, estanho, SnOH2, hidróxido de estanho 2, ou hidróxido estanhoso, SnOH4, hidróxido de estanho 4 em algarismo romano, ou hidróxido estânico, hidróxido nitroso, hidróxido niqueloso, níquel 2, hidróxido niquélico, níquel 3, hidróxido de chumbo 2, vai anotando, estou fazendo ditado, hidróxido de chumbo 2, hidróxido plumboso, plumboso, hidróxido de chumbo, opa, aqui não é 3, aqui é 4, hidróxido de chumbo 4 ou hidróxido plúmbico, aqui é o plumboso, aqui é o plúmbico, beleza, gente? Fiz aqui um ditado com vocês. E para terminar, galera, eu coloquei aqui algumas bases mais importantes no nosso dia a dia, que pode cair vestibular. Hidróxido de sódio, soda cáustica, tá bom? Utilizada para desentupir pia, utilizada para fazer sabão em pedra. Hidróxido de potássio, o hidróxido de potássio, eu posso ter ele como resultado da combustão de madeira, da queima da madeira. O KOH é utilizado para fabricar detergente, que é sabão líquido. MgOH2, eu já falei para vocês que é o antiácido estomacal, é o leite de magnésia. CaOH2 é a cal hidratada, também conhecida como cal apagada, utilizada em construção civil. Tá bom? Galera, AlOH3, hidróxido de alumínio, ele é utilizado como floculador no tratamento de água. Na etapa de tratamento de água, tem a ETA, estação de tratamento de água, tem uma certa etapa chamada floculação, onde nós utilizamos um agente floculante. Aqui tem o hidróxido de alumínio. E por último, NH4OH, que é o hidróxido de amônio, utilizado como fertilizante. Lembrando que ele existe em meio aquoso. Muito antigamente, as tintas de cabelo, para colorir cabelo, elas tinham cheiro de peixe podre às vezes. É o hidróxido de amônio, é a amônia que estava presente lá. Beleza, gente? Essa aula foi sobre bases. Juntamente com a aula, acompanha-se para vocês uma lista de exercícios. Bem grande a lista, tá bom? Ela não é pequena, só que ela acaba sendo repetitiva, para você fixar tudo o que é possível sobre bases. Beleza? Um grande abraço do professor Elvis e até a próxima.